Bom, gente, eu quero começar o Diga Doutor. Vocês já estão sabendo que a gente está falando de diabetes. Se não está sabendo, está chegando agora aí, hoje a gente vai dedicar uma grande parte do nosso programa para a gente falar sobre essa doença crônica, que é a diabetes. Então, assim, se você quiser, pode mandar sua pergunta, pode participar do nosso programa, anota aí o nosso número, salva logo, manda mensagem, é o 86-999-27-0783, combinado? E no nosso programa, no nosso bate-papo, a gente convidou aqui para participar aqui do Vida Saudável o endocrinologista, o Wallace Miranda. É com ele que a gente vai conversar a partir de agora. Boa tarde, doutor Wallace. Muito obrigada aqui pela sua participação no Vida Saudável. É a primeira vez aqui do senhor, né? Isso mesmo. E, gente, ele já estava aqui comigo acompanhando a história da Aline. Inclusive, ele conhece a Aline. Conheço. Uma surpresa boa, né? Ele já conhece a história da Aline. E aí, diante da história da Aline, surgiram várias dúvidas. Eu queria começar, assim, a nossa entrevista com a informação mais básica. Queria que você explicasse de uma forma bem didática para o nosso telespectador o que é a diabetes e quais são os tipos dessa doença. Existe o tipo 1 e o tipo 2, eu não sei diferenciar, eu queria que o senhor me ajudasse. Perfeito, Nayara, boa tarde. Então, nós temos o diabetes. O diabetes é uma doença que é caracterizada pelo açúcar alto no nosso organismo, no nosso sangue, e esse açúcar alto é que traz diversos problemas. Ele vai, eu costumo falar, ele vai como se fosse corroendo os nervos, a vista, os rins, então ele provoca alterações no nosso organismo por causa dessa alteração do açúcar alto. E nós temos açúcar alto é a glicose. É a glicose. Aquele examezinho que a gente faz, né? Isso. E que a taxa normal é de quanto, doutor? Até 99 em jejum é considerado normal. Até 99 em jejum. E nós temos de tipos de diabetes, dois tipos principais, tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele que precisa utilizar a insulina desde o início, que é o caso da Aline, que foi comentado um pouco antes. O pâncreas, ele para de produzir a insulina, na grande maioria das vezes, porque o nosso organismo começa a atacar o pâncreas. O nosso organismo ataca o pâncreas, destrói essas células betas, que são as células que produzem a insulina, então o pâncreas não produz mais insulina, o nosso organismo fica sem insulina. E o que é insulina? Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que ele é responsável por deixar a glicose entrar na célula. É como se fosse, uma analogia muito interessante, uma chave que vai entrar na fechadura, abrir a porta para a glicose entrar. A glicose entrando na célula, aí sim, nós temos a nossa energia. Existem outras funções da insulina, mas a principal função da insulina é deixar essa glicose entrar na célula. E no tipo 1, Nayara, como não tem essa insulina, é necessário o quê? Aplicação de insulina desde o início. O tipo 2 tem um caráter genético até mais importante do que o tipo 1. Às vezes a gente confunde. Mas por que esse caráter genético? Se o pai e a mãe tiverem diabetes, a chance de evoluir com diabetes é muito grande. Pai, mãe, irmãos. Mas tem também influência do meio ambiente. Como influência do meio ambiente? Da alimentação e da atividade física. Então, existe uma carga genética para o tipo 2 e uma carga ambiental, que a gente chama ambiental, alimentação e atividade física. Quanto mais alimentação errada a gente tiver, maior vai ser a chance de evoluir com diabetes tipo 2. Quanto menos atividade física a gente tiver, maior vai ser a chance de evoluir com diabetes tipo 2. Essa alimentação errada, na hora que o alimento entra no nosso organismo, aumenta a glicose, o pâncreas produz insulina e fica nesse ciclo. Aí você vai fazendo isso dia após dia, dia após dia. Acontece que se você vai comendo demais, vai aumentando muito a glicose, você vai precisar de quê? De mais insulina. Chega um momento que começa a ter uma resistência. Como resistência? Você tem a insulina, tem lá aquela chave que eu falei, mas supondo, você pega uma chave na porta, você coloca a chave várias vezes na porta. Não vai chegar um momento que aquela chave não vai conseguir entrar direito na porta? Vai emperrar? Então, aí com esse ciclo todo, essa chave começa a emperrar, o nosso organismo fica produzindo mais insulina, tentando resolver esse problema, mas não consegue abrir a porta direito. Não conseguindo abrir essa porta direito, aí vem a glicemia elevada no sangue. Lembra bem, a insulina faz com que a glicose entre na célula. Se a porta está fechada, então essa glicose fica alta onde? No sangue. Aí vem todos os problemas do diabetes. Ou seja, o tipo 1 e o tipo 2 acabam deixando a glicose alta no sangue, mas por motivos diferentes, e o tratamento também vem ser um tratamento diferente. Diferente para cada tipo. Para cada tipo. Então vamos lá, o tipo 1 a gente descobre geralmente quando é criança, no caso da Aline? O tipo 1 geralmente na criança, ele já, na adolescência. Já aparece na infância e na adolescência. E é uma coisa mais rápida, é uma coisa abrupta. Geralmente, virou a chave, já vem. Se perguntar assim, geralmente quem tem diabetes, perguntar, quando você descobriu que tinha diabetes? Eu descobri que tinha diabetes quando eu tinha, como ela falou, 2 anos de idade. O outro fala, quando eu tinha 5 anos de idade. É um evento mais brusco na vida da
da pessoa, que se a pessoa não lembrar, os pais lembram, ó, aconteceu em tal período, era tal mês, sabe a história toda. No tipo 2, pergunta, quando foi que você descobriu que tem diabetes? 5 anos atrás, 10 anos, não sei, doutor. Mas aí tem uma idade na vida da gente, a partir dos 40, a partir dos 30, a partir dos 60, qual a idade que, quando você tem essa disposição genética, essa predisposição genética e ainda os fatores, né, de uma vida... Uma vida mais menos desregrada, saudável. menos saudável. Exatamente. Aí tem essa, a partir dos 40 ou não, isso não existe? A partir dos 45 anos, a probabilidade é maior. Inclusive, acima de 45 anos, todos devem fazer exame procurando diabetes, porque é uma doença silenciosa. Por que a pessoa não sabe que tem o diabetes tipo 2 na hora que começa? O tipo 1 é uma coisa mais abrupta. O tipo 2 é uma coisa mais silenciosa, porque é todo esse ciclo que eu falei. A insulina tenta agir, não consegue direito, aí aumenta um pouco a glicose, aí vai uma coisa indo. Então, inicialmente, o diabetes tipo 2 é silencioso. Então, no início, a pessoa não sente nada. Quando vai sentir alguma coisa, é porque a glicose subiu muito. Ou seja, já estava com essa doença e ainda não sabia. Exatamente. Tinha predisposição genética, teve os hábitos de vida uns hábitos não saudáveis, foi evoluindo devagarinho até o momento que a glicemia fica muito alta, a glicose fica muito alta no sangue e vem o diabetes. Por causa disso também, metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Bom, você sabe que a gente já falei aqui do nosso Sim. número, né, doutor? Então, eu gosto de fazer o programa junto com o povo que está em casa. Isso. Então, a gente já tem uma pergunta. Qual é a nossa pergunta? Olha, minha mãe tem diabetes. É uma doença hereditária? É a Lisa do bairro Aroeiras. Aroeiras. É o seguinte, então, tem esse fator genético. Como é esse fator genético? É um fator, geralmente, poligenético. Como assim poligenético? Vários genes que influenciam. Então, aquele negócio hereditário tem um caráter hereditário? Tem um caráter realmente genético, principalmente esse tipo 2. Então, se tem um pai com diabetes, a mãe com diabetes, a probabilidade de evoluir com diabetes aumenta muito. Então, a gente tem que tomar cuidado. Vamos supor, se eu já sei, eu tenho pai, mãe, tios, avós, então eu tenho que ter uma vida muito mais regrada, muito mais saudável para não evoluir com diabetes. Ele pode não evoluir para uma diabetes? Pode sim. E a pessoa que não tem pai nem mãe com diabetes, ela pode evoluir para ter uma diabetes? Pode evoluir para ter diabetes. E ainda tem mais. Se aquela pessoa que descobriu o diabetes lá no início, ela pode fazer uma modificação na sua vida e não ter mais diabetes. Ou seja, ela pode regredir. Okay. Se a pessoa, então, já é a dica. A pessoa descobriu, está lá no início de diabetes. Se você mudar o seu estilo de vida, é capaz de você ficar sem diabetes.